Oi para você que está assistindo aqui o nosso canal 5 Tons. Hoje eu queria falar com você sobre um filme chamado A Força da Natureza, que está estreando no catálogo da Netflix. E ele é um filme que é protagonizado, entre aspas, pelo Mel Gibson. Quando eu falo entre aspas, você já vai entender o que eu tô querendo dizer, porque esse filme, o maior chamariz dele é a presença do Mel Gibson, né? Um cara que tem um Oscar, ganhou o Oscar de melhor diretor pelo Coração Valente. O cara é um dos maiores, né, nomes de Hollywood, se bem que de uns tempos pra cá, depois dele se mostrar ser humano escroto, ele acabou saindo um pouco de foco, mas voltou. Inclusive, o último filme que ele dirigiu foi indicado ao Oscar também, o Até o Último Homem. Enfim, falei tudo isso porque o filme parece ser protagonizado por ele, mas não é. E isso é ruim. Se você quiser saber e entender o que a gente está querendo dizer com isso, por favor, fique com a gente. O filme todo se passa nos Estados Unidos, mas ele começa em Porto Rico, porque é lá que se forma uma tempestade, né, tipo um furacão número 5, que é o pior. Se você já assistiu Twister, você sabe, classificação de furacões e tal, de tornados, e tava lá se formando o número 5, que está saindo de Porto Rico e se dirigindo até os Estados Unidos. Então acontece que a polícia de Nova York, né, acaba recebendo o aviso de que o furacão está chegando e tenta evacuar as pessoas, né, tipo tirar as pessoas da área onde provavelmente esse furacão vai passar. Em um dos prédios tem um ex-policial que tá lá atormentado na vida dele, porque ele passou por uma grande tragédia pessoal que a gente não vai contar, senão vai estragar um bom plot do filme, mas ele tá lá na tragédia pessoal dele, ele tá muito triste, muito chateado, junto com a filha dele, e ele tá meio receoso de sair do apartamento. Aí começa o plot do filme. Um criminoso aproveita toda a bagunça e entra dentro de um dos apartamentos deste prédio que está sendo abandonado para assaltar uma senhora de idade. Acontece que essa mulher tem uma espécie de tesouro, vamos dizer assim. Ela tem um guardado ali, que a gente também não vai contar, mas ela tem um guardado que é de um valor inestimável. E ele sabe disso. Então, o que acontece? Ele entra na casa e faz a mulher de refém. Aí a gente tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem o furacão chegando, provavelmente vai matar todo mundo que está ali naquela região. A gente tem o bandido que está assaltando essa senhora, querendo ter esses objetos de valor, né, que ele sabe que ela tem. A gente tem o ex-policial que está ali sofrendo a sua perda, seu problema pessoal junto com a filha e assim, querendo não sair do lugar onde ele está, relutante. E a gente tem a polícia do lado de fora tentando resolver a situação do roubo. Então acontece que o filme mistura tudo isso e em determinado momento, como você já deve provavelmente imaginar, se você ligou o Lé com Cré, você sabe que vai dar certo esse negócio do personagem, que é o Mel Gibson, né, que é esse cara, que é o cara recluso e tal. Ele vai tentar resolver a situação do roubo e é aí que o filme realmente começa. Acontece que quando o filme realmente começa, o filme acaba. Então a gente tem um grande problema de que o filme é uma grandíssima enrolação. O filme ele tem uma premissa muito boa, né? Tipo, esse senso de urgência dos filmes de ação desse tipo acabam sendo muito úteis pra gente, porque a gente fica mesmo preso nessa história, a gente quer saber como termina e a gente nem vê o tempo passar, quando várias coisas acontecem ao mesmo tempo e você nem percebe, você nem nota que o tempo está passando. Acontece que nesse filme essas coisas, né, todos esses eventos que são desencadeados, eles são mal escritos, são mal executados e tem aparentemente o orçamento de um filme do Supercine, porque é ruim, é um filme que parece ter sido um filme C, filme feito com, sei lá, 10 reais e o dinheiro do pão com mortadela para dar pros atores. E não fala isso com conotação política, por favor. Mas, só lembrando. Acontece que o filme sofre muito, padece desses problemas, porque ele é um filme que, apesar de ter uma premissa, uma história, né, central muito boa, todo o resto não acompanha a qualidade desse enredo. E quando eu falei pra você que o Mel Gibson, ele é um cara que deveria ser o principal do filme, e não é porque ele tem pouquíssimo tempo de tela. Quando a gente vê o Mel Gibson, a gente fala assim, isso aí é um coadjuvante de luxo, né? Ele não tem tanto tempo de tela quanto parece no trailer, quanto parece num pôster e tal. Então usaram o nome do coitado e ele tava precisando, sei lá, reformar um banheiro, ou trocar o piso da sala ou qualquer coisa assim. E ele aceitou trabalhar nesse filme e fez aí essa ponta. Só que os produtores muito espertos colocaram ele como o principal e isso não corresponde à realidade. E o Mel Gibson, ele é um ótimo ator, né? Apesar dele ser um ser humano completamente desprezível, pior que rato,
né? Como pessoa, ele é um excelente ator, e aqui ele mostra que ele é um excelente ator, porque mesmo com pouquíssimo tempo de tela e com um roteiro extremamente pedestre, ele consegue passar muita veracidade para quem está assistindo e a gente acredita na história dele. Acontece que todo o resto é ruim, capenga, xoxo, manco, como é o... Não lembro. Não vou lembrar. Renata Vasconcelos que me perdoe, não vou lembrar. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Então, o que eu posso dizer pra você, sendo bonzinho com este filme A Força da Natureza, é que ele é um baita de um bait, né? Sabe o que é bait? Sabe, todo mundo sabe que é bait, é impossível que alguém não saiba o que é bait. Porque assim, você vai assistindo o filme pensando que o Mel Gibson é o astro de ação, e não é. O cara tá lá fazendo uma figuração, é como se ele estivesse passando no fundo, você nem percebe praticamente a atuação dele, né? Apesar dele ser um baita ator, como eu falei. Acontece que, tirando o Mel Gibson, todo o resto do filme é um filme esquecível, vamos dizer assim. É um filme que você assistiu, meia hora depois você tá assistindo novela, você tá assistindo lá O Pavor de Mãe, e você consegue lembrar... Não, você esquecer. Assim. Fazer o quê? Não fala assim da novela. De quê? Qual? Do Amor de Mãe. Pavor de Mãe? Amor. Horror de Mãe? Amor. Ah, tá bom. Amor de Mãe. Mas é isso. Não tem muito o que dizer a respeito, porque os coadjuvantes são ruins, e olha que tem coadjuvantes relativamente bons, como, por exemplo, o Emily Hirsch, né? Conhecido pelo Na Natureza Selvagem, fez Milk, fez um monte de filme aí. E ele tem também, aqui ele sim tem um personagem de peso e importância pra história, mas infelizmente não pegou, sabe? Parece que não rolou ali. A única pessoa que estava interessada em mais ou menos atuar era o Mel Gibson, e ele estava no piloto automático, que é como eu falei, quando ele quer trocar o piso do banheiro, comprar uma mansão nova, sei lá, qualquer coisa assim. Então pra nós aqui do canal 5 Tons, o veredito é que este filme merece 2 estrelas. É um filme razoável, ele só não é um filme de 1 estrela porque tem uma história geral muito boa e consegue prender você até o fim. O problema é que depois, quando os créditos estão subindo, você esquece do filme. Você não tem porquê você lembrar dele, até porque é uma história completamente esquecível. Então chega até a ser um pouco de pena, né, do Mel Gibson. Vamos falar um pouquinho do Mel Gibson. Mas acontece que o Mel Gibson, ele fez assim, né? Ele deu aquela mergulhada na carreira dele, depois que ele fez o Coração Valente, né, que ele ganhou o Oscar, foi indicado também para outros prêmios, ganhou o Oscar de melhor filme, inclusive, muito bom Coração Valente, assistam se você não assistiu, é de 95. A carreira do Mel Gibson, ela fez isso aqui porque ele, depois do Paixão de Cristo, principalmente, aquele filme que ele dirigiu, ele começou a ter declarações antissemitas, ele começou a aparecer na televisão e nas mídias o quanto ele era também sexista, machista, tipo, maltratava as mulheres com quem ele saía. Tem áudios disso, tem confissões disso. E a carreira dele acabou dando esse fraco, vamos dizer assim. Aí depois de um belo tempo de geladeira, né, que ele ficou lá fazendo filminho C, fazendo figuração, que nem esse filme, inclusive, esse filme agora. Agora ele só tá fazendo por diversão, mas os outros ele fazia porque ele realmente precisava pagar contas. Aí ele teve a sua redenção, acho que em 2018, quando foi o ano do La La Land? 2018? Ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor de novo por aquele filme Até o Último Homem, que é um filme religioso também. Naquele ano a gente só lembra do La La Land perdendo o Oscar de melhor filme, né? O resto... Mas enfim, deixa pra lá também, deixa essa discussão pra outro dia. A gente agradece aí a sua participação, agradece a sua audiência e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Um abraço pra você e até logo.